Sansaradava nalalida louca, Tranaya karunya ganaganatvam, Praptasya kalyana gunarnavasya, Vande Guru Sri Charanaravindaam, Vande Guru Sri Charanaravindaam, Vande Guru Sri Charanaravindaam, Vande Guru Sri Charanaravindaam. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Gauranitai, 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 Gauranitai. Haribô, Haribô, Haribô. Então, enquanto estamos cantando aqui, vamos apreciando, né, o Bhagavad Gita. Estava escolhendo aqui uns versos. Podemos pegar qualquer um, né, porque todos os versos, né, nos levam a inspirar toda a execução, né, da aula, porque quando lemos o Bhagavad Gita, imediatamente o Senhor Krishna, ele se manifesta em nosso coração, certo? Como o Senhor Krishna diz que estudar o Bhagavad Gita você vai fazê-lo muito satisfeito, isso significa que quando você está simplesmente falando um verso ou o significado de um devoto puro, assim, imediatamente Krishna manifesta. Ele se manifesta externamente, enquanto você está pronunciando, né, os versos do Bhagavad Gita, e internamente é como se a super-alma, o Senhor Krishna, sentasse diante de você e ficasse ouvindo. Então tem essa mística, vamos dizer assim, onde tudo se integra, né, divinamente. A gente não pode entender ainda como isso acontece, porque nós temos a mente, né, muito contaminada. Não conseguimos entender essa coisa que é lógica, né? Um pouquinho de bom senso, se você entende que Deus, ele é imanente, né? Ele está presente em tudo, ele mora dentro do seu coração. Por que que ele não, né, atuaria enquanto você está agindo no propósito que o faz ser assim, a pessoa mais querida para ele, se você está falando do Bhagavad Gita? Entende? Então, associação. Bhagavad Gita é associação direta com Deus. Da mesma forma, se você está cantando o Mahamantra Hare Krishna, Deus está presente. Não podemos, né, lógico, inicialmente, o devoto que está iniciando ainda no caminho espiritual, ele não pode perceber. Mas, com certeza, Krishna está ali se manifestando naquele momento para ir limpando a mente dele, para fortalecer, né? Está fortalecendo a inteligência, abrindo, né, esse leque da consciência para que ele possa avançar progressivamente enquanto aqui está nesse planeta Terra. Afinal de contas, né, a ideia, quando Krishna vem a esse mundo, nos dá a informação de quem é Deus e de como devemos nos associar com ele, certo? Então, diga-me com quem andas e eu direi quem és. Diga-me como você pensa e eu vou dizer para você qual é o mundo que você está criando. Por isso, Krishna fala para pensarmos sempre nele. Quando estamos devotando a nossa vida ao Supremo, né? E com carinho, realmente, com gratidão, fazendo, né, usando o nosso tempo para passar essa mensagem. Então, recebemos a misericórdia do Senhor Krishna imediatamente. Ok? Então, eu vou falar o verso 18, 19, talvez 20 aqui do Bhagavad Gita. Ok? Então, o verso 18 do capítulo 16, as naturezas divina e demoníaca. Verso 18.
confundidos pelo falso ego, orgulho, luxúria e ira, os demônios passam a invejar a suprema personalidade de Deus, que está em seus próprios corpos e nos corpos dos outros, e blasfemam contra a religião verdadeira. Esse capítulo 16, ele explica, né? Krishna define as naturezas, as qualidades divinas e as qualidades demoníacas. Aqui, né, lógico, estão se narrando as qualidades demoníacas. Então, aqui Krishna está falando que os demônios, eles são confusos, né? Eles são confundidos na sua vida. Aí Krishna fala assim, ele é confundido por quê? Pelo falso ego, certo? Essa confusão de você se identificar com o seu corpo material faz com que o seu espírito ele seja ofuscado, ele seja preso na consciência material. Então, confundidos pelo falso ego, por você assumir, né, uma personalidade temporária que não tem nada a ver com o espírito, você começa a ter atitudes demoníacas na sua vida, certo? O que é atitude demoníaca? É você não agir de uma maneira nesse mundo material que você tente satisfazer a Krishna, certo? Por exemplo, agora eu estou lendo, né, o Bhagavad Gita para vocês, não assim tentando interessadamente deixar a Krishna satisfeito, mas você segue isso por amor, né? O amor ele é incondicional. Você tem que saber existir nesse mundo de uma maneira tal que você haja rendido, entregue em devoção à suprema personalidade de Deus, certo? Então, se entra interesse, se você quer barganhar com Deus, isso é falso ego. O espírito, ele é um servo eterno amoroso de Deus. Agir assim, falando Bhagavad Gita, sabendo que alguém está recebendo esse conhecimento do outro lado, você passa amorosamente isso, devota seu tempo, seu estudo a isso, então você se torna um ser de qualidade divina, né? Porém, os demônios, as pessoas que são avessas, né, a viver nessa entrega divina, eles são completamente presos ao falso ego. A humanidade, praticamente toda a humanidade, né, é um coletivo do falso ego. Depois, confundidos pelo falso ego, orgulho, né, o falso ego, ele cria aquele sentimento de que você é separado, de que você é independente de Deus. Podemos ver aqui que tem uma sequência, né? Depois do falso ego, né, vem a força. Força, você se acha, né, poderoso, eu posso fazer isso, não existe leis que impeçam as minhas ações. Então, esse é o falso ego. Você querendo sempre se sobressair, se achar melhor, né? Aí, depois da força, vem o orgulho. Orgulho, né? Soberba. Você se acha no nível mais excelente que outra pessoa, né? E aí, os devotos puros, eles explicam exatamente que quando você está avançando espiritual, você se torna humilde. Porque quanto mais você avança espiritualmente, mais você tem que servir aos espíritos que estão aprisionados na energia material, sob a tutela desse engano, dessa confusão, que é se identificar com o corpo, né? E a pessoa fica nesse falso ego. Todo mundo se acha assim, né, o bastante para impor no mundo uma presença que ele acha assim que é o máximo, né? Todo mundo se acha o mais bonito, ou tem a tendência a querer ser mais rico, e aí acaba enganando todo mundo. Mas todo ser humano que tem
o falso ego, a qualidade demoníaca, ele é orgulhoso. Mesmo uma pessoa assim, bem pobrezinha, né? Bem assim que, às vezes, você vê que ela está lá. O orgulho é a qualidade natural no ser demoníaco. A luxúria, né? A luxúria também. Então, quando você é orgulhoso, você acha que você pode tudo, aí você tem dinheiro, você acha que você pode comprar tudo e pode se satisfazer, desfrutar com qualquer energia que quiser e que isso não vai acontecer nada. Então, essa luxúria, né, que é o desejo constante de deixar Deus de lado e querer as coisas materiais, isso é bem prejudicial, né, para a forma humana que nos é dada por Deus exatamente para atingirmos, né, esse pico de consciência que nos revela a identidade de Deus e a conexão com o divino em nosso coração. Então, Krishna ele explica que a luxúria é muito perigosa nesse mundo material. Temos que saber agir de forma moderada. Porém, as pessoas que não estão rendidas a Deus, que não sabem quem é Deus, que não têm espiritualidade, não tem como ela moderar a sua luxúria, né? A luxúria é sempre progressiva, né? A pessoa com 90 anos também, às vezes, é toda luxuriosa, não se prepara para a morte. Essas coisas que, né, uma pessoa de visão divina, ele observa nesse mundo. Como que aquele cara ali de, né, 90 anos não está interessado em Deus e fica ali na rua jogando a dama ou jogando um baralho ou tendo qualquer atividade assim que não tem nenhuma relação com o divino, né? Então, Krishna está falando aqui que, confundidos pelo falso ego, força, orgulho, luxúria e ira, né? A ira também. Essas pessoas, elas são muito raivosas e a ira, ela é decorrente de quando o seu desejo não é satisfeito. Por isso que todo mundo está irado, né? Não só em nível individual, mas também de nações, de grupos, de sociedades, né? Que querem coisas que, às vezes, elas, devido ao orgulho, né, querem passar por cima das outras. E aí muitas coisas acontecem que a pessoa fica realmente irado, com raiva, né? Eu quero isso, né? Parece que é criança, né? Criança que fica se debatendo porque não consegue aquilo que ela quer agora, eu quero agora, eu quero agora, e o pai não dá e ela fica chateada, não vou falar mais com você uma semana, né? Briga de namorado. Então, todas essas coisas aí criam essa ira, né? Que a ira, ela se manifesta, né, de várias maneiras, tem graus de ira, até a ira que faz a pessoa matar outra pessoa. Então, estão confundidos por essas forças, né? Krishna está falando que os demônios passam a invejar a suprema personalidade de Deus. Essa inveja, né? É dito que nós estamos aqui nesse mundo material porque invejamos a superexcelência da pessoa suprema, da causa de todas as causas. É tão ridículo, né? Você saber que existe um Deus maravilhoso, de bondade, de amor, de misericórdia, e aí as pessoas ficam deixando, rejeitando o interesse, né, para encontrar esse divino maravilhoso, esse que está aí, ó, aqui, ó, esse lindão aqui, né, que é revelado, né, Krishna é revelado como a suprema personalidade de Deus, ele toca essa flauta aí, e do lado de lá está, né, Srimati Radharani, que é a energia de amor de Deus, certo? Quem está vivendo no amor de Deus não tem condição de invejar nada, porque ele observa que tudo na existência é a presença de Deus. Eu não vou invejar um irmão meu
porque eu sei que, de repente, ele está recebendo todas as boas circunstâncias, né, de acordo com o seu karma. Às vezes essa pessoa também está fazendo muitas coisas erradas para obter, né, por causa da luxúria, do orgulho, da frustração. Essa pessoa, né, como a gente vê no mundo aí, muitas pessoas tomando atitudes incoerentes. Essas pessoas assim vivem uma vida de ansiedade completa. São pessoas raivosas, que negligenciam os outros para conseguir o que querem de qualquer maneira. Isso é o falso ego. Né? Então, Krishna está falando aqui, as pessoas, e me invejam. Né? Se você não oferece seu coração para Deus, é porque você inveja Deus, é a única resposta plausível. Né? E por que você inveja Deus? Porque você quer ser igual a Deus. É isso que a gente está falando aqui desde o começo da leitura desse verso. Né? Todo mundo quer se impor nesse mundo, assim, independentemente de uma força suprema. Nós somos partes integrantes de Deus, não tem como você viver a parte de Deus ou separado de Deus. Por isso que você é confundido por essa energia chamada falso ego. E o falso ego, essa falsa identificação com a matéria, com o corpo material, ele surge decorrente da inveja. De alguma forma, você está trabalhando nesse mundo material, nessa escola linda aqui do planeta Terra, para acessar a sua rejeição a Deus, certo? E se entregar definitivamente. Você não vai sair aqui desse planeta material ou desse mundo material, você nunca vai sair enquanto você, né, não se render aos pés de lótus de Deus, que vem tão bondosamente aqui nos ensinar essa ciência maravilhosa do Bhagavad Gita. Então, nós temos que nos associar com Deus diretamente através do Bhagavad Gita, do Santo Nome, com seus devotos, né, de tudo aquilo que é relacionado com ele. Por isso, quando Krishna veio aqui na forma de Chaitanya Mahaprabhu, ele está glorificando o Sri Krishna Sankirtana, ou seja, se associe com tudo aquilo que está relacionado com Deus, com os tópicos relacionados a tudo que é sagrado, né, em relação ao Ser Supremo revelado, como o Senhor Krishna, né, ou Deus, certo? Então, Krishna está falando aqui, imagina, o próprio Deus está falando, essas pessoas simplesmente me invejam, me rejeitam devido ao orgulho, né, à ira, ao falso ego, à luxúria, a esse sentimento de que eu sou poderoso, né, que eu tenho força. Imagina, o corpo material, ele é totalmente frágil, né? Às vezes um pequeno vírus assim tira a sua vida. Um negócio microscópico que até o celular, né, o microscópico eletrônico, né, ou nuclear, vamos dizer assim, nem consegue ver direitinho, aquele negocinho entra no seu corpo e te destrói, certo? Uma bactéria, algo que você come, que tenha um veneno, um bicho peçonhento, assim, o corpo humano é muito frágil, mas a pessoa de natureza demoníaca, ela é arrogante, né? Ela quer se impor, né? Eu sou o máximo, né? Assim, a gente tem que olhar esse corpo material aqui como uma coisa muito delicada, né? Dotada de uma energia, né, astral, uma energia etérica. Você deve usar tudo para avançar espiritualmente. Tem que orar a Deus, tem que pedir proteção, para que nada, né, que atrapalhe possa atrapalhar o seu serviço devocional. Então, vamos parar de invejar a Deus, porque essa inveja é exatamente a causa de estarmos aqui nesse mundo material. Mesmo que uma pessoa, às vezes, não tenha assim, uma contrariedade, né, a Deus, ou que rejeite Deus, assim, mesmo que a pessoa acredite em Deus, mas é morna, né? É uma pessoa que está ali, acredita em Deus, mesmo essa pessoa é invejosa.
Porque o que descaracteriza a inveja é você se render a Deus. Se você não se render ao divino, não está vivendo a vida plenamente consciente, né, de Krishna, de Deus, então isso significa que essa inveja ainda está latente no seu coração. Certo? Então vamos pensar bem nisso, né? O quanto que nossa vida está dinamizada para seguir nesse mundo, praticando, né, esse serviço devocional, de ouvir sobre Deus, de falar sobre Deus, de orar, de lembrar, de adorar, né, fazer amizade. E, finalmente, depois você entrega tudo para Krishna. Entrega sua alma, seu corpo, né, tudo que você tem, todos os seus pertences e bens materiais, você reconhece Krishna como o proprietário de tudo. Você não tem nada nesse mundo, tudo aqui é emprestado por Krishna para você, inclusive, né, esse bem material que é o seu corpo material, mas que você está usando indevidamente por causa da sua inveja, e muitas pessoas numa plataforma mais espiritual estão querendo, né, se unir a Krishna, assim, e unir assim, no sentido do Brahman, da luz Brahman. Aí a pessoa vai perder a individualidade dela e vai se tornar essa energia de luz. Então Krishna fala que não é assim que devemos proceder, apesar de muitos yogis conseguirem, né, após a morte desse corpo, ou por estados de samadhi, né, de refinamento de mente, eles emergem nessa luz do Supremo. Porém, Krishna diz que mesmo que eles entrem nesse Supremo e aparentemente mantenham uma personalidade integrada, né, nessa luz, nessa refulgência chamada Brahman, Krishna explica que depois eles caem, porque essa não é a meta última do espírito, né? O espírito tem que ir para Vaikuntha, Vrindavana, tem que se relacionar diretamente com Deus em seus passatempos, conforme ele explica aqui no Bhagavatam, no canto 10. Por isso temos que estudar o Bhagavad Gita para compreender quem é Deus, e o Bhagavatam, principalmente o canto 10, para entender como é a morada de Krishna, como que ele atua, como que ele se relaciona com seus devotos. Dessa maneira, muito importante, né, obter esse conhecimento. Nenhum conhecimento é tão necessário quanto, né, esse do Bhagavad Gita e do Bhagavatam, principalmente o canto 10, para que fiquemos, né, completamente orientados quanto a essa dinâmica do movimento divino na plataforma absoluta. Né? Ler o Bhagavatam, no canto 10, é se associar diretamente com Vrindavana, porque ele descreve ali Vrindavana, Dwaraka, ele fala tudo. Entende? Porque as pessoas falam assim, mas como é que eu não conheço Deus, como é que eu vou me associar com Deus? Mas tem essa mística. Assim, quando eu estou lendo o Bhagavad Gita aqui, há uma inspiração divina, porque Krishna está satisfeito, e você, como uma parte integrante de Krishna, você imediatamente absorve, né, essa energia causal que está no seu coração, e aí você passa a falar, né, notoriamente, vamos dizer assim, de Deus, com uma facilidade, porque é Deus que está dando inspiração, certo? Isso aí não é algo de outro mundo, não. Você ser inspirado por Deus para falar nesse mundo, né? Já que você é uma parte integrante de Deus, você é Deus falando. Só que quando você está no falso ego, você fala besteira, né? Você almeja coisas que são desfavoráveis para o seu espírito. Mas se você está nesse sentimento de amor, estou fazendo um serviço, estou passando algo legal para frente, para as pessoas que estão realmente interessadas, né, em viver no divino, então você recebe essa graça, né? A graça de Deus, ela está sempre presente.
Não é algo assim, vai ser para que o cara se esforçou ali durante, né, 50 anos, meditando em Krishna, cantando o santo nome, aí Krishna vai se manifestar. Não é assim. Krishna, ele se manifesta o tempo todo. Não tem esse negócio de um tempo, né? Krishna, ele é absoluto, ele é eterno. Então, Krishna está falando aqui, passam a invejar, né, quem tem aquelas qualidades que falamos, a suprema personalidade de Deus, que está em seus próprios corpos e nos corpos dos outros, né? Porque se você inveja a Deus, e você está jogando contra ele dentro desse ser que está dentro de você. E também quando você faz mal para os outros, quando você engana, quando você mente, quando você rouba, né, a corrupção, né, tudo isso, quando você faz mal para outra pessoa, esquecido de que Deus está no coração daquela pessoa, que Deus é que está controlando a vida daquela outra pessoa, que você não precisaria fazer nada errado, né? Você tem que viver só a sua vida espiritual da melhor forma possível, se entregando amorosamente a Deus. Então, quando você faz qualquer atividade que prejudique o próximo, né, sem reconhecer que você está passando na frente do poder de Deus que está no coração daquela outra pessoa, com certeza você está violando, né, gravemente uma regra divina. E você vai ter que receber uma reação quanto a isso. Por isso, sempre ore pelas pessoas, sempre dê suas bênçãos, procure fazer sempre o bem, iluminar aquela alma se ela realmente tiver desejo, né, de receber o conhecimento espiritual. Haja assim nesse mundo, lembrando que Deus, Vishnu, Krishna, está dentro do coração de cada pessoa, sendo devidamente monitorado dentro de seu progresso, né, evolutivo nesse mundo material, de acordo com o seu karma, com o seu desejo. As pessoas estão sofrendo porque elas estão criando reações negativas. A justiça de Deus, ela sempre vem. Pode, às vezes, parecer que está demorando, né? Porém, vai vir e vai causar um grande estrago nas pessoas que estão vivendo nessa inveja, né? Então, a inveja de Deus, ela se expande por inveja de todo mundo, né? A pessoa tem inveja até do cachorro do vizinho. As pessoas têm inveja da alegria dos outros. Se você é feliz em Deus, aquilo causa muito mal numa pessoa demoníaca, né? Ela acha, né? Ela vai começar a criar todas as racionalizações para atacar, para agredir, para menosprezar uma pessoa que está devotando o seu coração amorosamente a Deus. Isso acontece até mesmo também dentro de um núcleo familiar, né? Quantos devotos já me escreveram, poxa, mas minha família acha que eu sou estranho, tal, mas é assim, né? Se você for feliz dentro de uma proposta demoníaca, eles vão gostar. Se você estiver com Krishna, em paz, totalmente rendido, tendo essa proposta totalmente diferenciada, né? De, eu vou existir em Deus, eu vou respeitar todo mundo tem a sua liberdade de ser, eu quero obter a realização de Deus e depois eu vou tentar levar o conhecimento para quem tem interesse. Quando Krishna vem falar o Bhagavad Gita aqui, eu posso perguntar, você já leu o Bhagavad Gita? Por que você não leu? Né? Então você não tem interesse. A Bíblia, já leu a Bíblia? Já leu o Corão? Já leu alguma escritura que te dê, né, um alento, né, da busca, né, de quem é Deus? Se a pessoa nunca leu nada, só sabe criticar, só sabe idealizar, criar teorias divinas, então essa pessoa está no falso ego, né? Tem que ler o Bhagavad Gita, tem que entender o significado aqui de Srila Prabhupada, devoto puro, certo? Então, Krishna está falando, você está
fazendo mal a Deus, né? Não fazendo mal no sentido, está fazendo mal a você, que você é uma parte integrante de Deus, mas você sendo uma parte de algo que você está fazendo mal, né? É como se sua mão estivesse assim, te forcando, assim. Como assim, né? Você está arrancando, né, uma pele, arrancando, né, sua carne, assim. Então você está fazendo mal a você mesmo. Se você está fazendo, se você não rende amor a Deus, né? Então a mão tem que ajudar a outra mão, as duas mãos têm que se juntar para servir ao todo, né? Então nós somos partes desse todo que é Krishna. Se não agimos favoravelmente para servir, né, ao Ser Supremo satisfazendo, então Krishna está falando aqui, as pessoas blasfemam contra a religião verdadeira, certo? Blasfêmia, né? A gente ouve muito essa palavra, né? Eu lembro lá quando Jesus Cristo, né, o Prabhupada, né, falava alguma coisa, os outros falavam, blasfêmia, blasfêmia, você está ofendendo a religião, o interesse, né, espiritual da humanidade. Imagina um devoto puro, amoroso, cheio de luz. E aí Jesus falava, saiam seus hipócritas, filhos de víboras. E essa guerrinha, né? Essa guerrinha, assim, porque o devoto também, ele usa a ira dele, né, para colocar a questão de Deus, mas é uma ira espiritual, né? Você está querendo passar o amor de Deus para as pessoas. E você vê quando as pessoas estão assim completamente rejeitando esse amor, né? Invejando a posição de uma pessoa espiritual que tem aquela potência divina. Então esse mundo, né? Esse mundo material, Kali Yuga, é realmente terrível. Porém, temos que passar por isso, né? Bem-aventurados, né? Tem uma das bem-aventuranças do Cristo, ele fala bem-aventurados que são menosprezados ou negligenciados, porque esses sim verão o reino de Deus. Aí depois ele fala, os primeiros serão os últimos, né, serão os primeiros. E nós temos que caminhar assim, com essa tendência a arriscar tudo nesse mundo para servir a Deus. Esse serviço é que vai purificar a sua consciência para que na hora da morte você esteja, né, enganjado nessa vibração que te dá o impulso para você voltar para o mundo espiritual, certo? Então, Krishna está falando aqui, essas pessoas, né, invejosas, confundidas pelas qualidades demoníacas, elas estão simplesmente vivendo uma vida de blasfêmia contra a religião verdadeira. Religião significa você se religar a Deus no seu coração, certo? Verdadeira, tem a religião falsa, né? A religião falsa é aquela que tem tudo menos o trabalho de você se render completamente a Deus e viver, né, nessa espiritualidade divina, vamos dizer assim. Então, Krishna fala, né, abandona todas as religiões e simplesmente renda-se a mim. Abandona tudo aquilo que é muito blá, 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 muito mimimi, mas a pessoa fica cheia de regras, fica falando muito, citando escrituras, mas a vida normal dela, ela não se rende a Deus. Vida morna. A pessoa é preguiçosa, procrastina. Então, vamos prestar atenção, né, nesse verso aqui, lindo aqui, de que Krishna está falando. Né? Vamos sair dessa confusão, vamos colocar o falso ego de lado, vamos viver no espírito, certo? Não vamos achar que temos força. Quem tem força, quem tem potência é Deus, é Balarama. Porém, se nós estivermos guiados por Deus nesse mundo, nós teremos com certeza força, certo? A potência que é dada por Deus para um espírito que está trabalhando aqui
positivamente a favor de difundir a mensagem de Deus, esse espírito é fortificado, né? Ele cresce em força, em potência espiritual. Essa é a verdadeira força. Força não é física, não, né? Você empurrar, violência, né? A verdadeira força é a docilidade, é o amor, é a potência de Deus manifestando no seu coração. Essa é a verdadeira força. Certo? Orgulho, né? Vamos ser mais humildes. Vamos parar de achar que podemos humilhar as pessoas, que podemos opinar assim contra as crenças de outras pessoas. Então, deixe as pessoas viverem a vida delas. Se algo, né, se essas pessoas vierem falar algo com a gente vai pensar, quem você acha que você está falando, né? Assim, então, simplesmente defina-se como um servo amoroso de Krishna. Esse é o orgulho que você tem que ter. Eu tenho orgulho por ser uma pessoa que está desenvolvendo, né, está despertando esse amor por Deus. Quando perguntavam a Prabhupada por que ele ficava sempre com o queixo para cima, ele falava, você parece orgulhoso. Ele falou assim, realmente, eu sou orgulhoso porque eu sou servo do servo do servo do servo de Krishna. Então, esse é Prabhupada, esse é um devoto puro, está sempre interessado em servir, né, ensinar como é o serviço. E a luxúria, né? A luxúria temos que tomar muito cuidado. A luxúria, ela é o que nos prende aqui, é o modo da paixão. Krishna fala, é a algema mais perigosa. Não que desejar, que o prazer material, que desejar coisas sejam ruins, né? São boas, né? Senão Krishna nem criava, né? Porque para ele te manter aqui na ilusão, ele tem que criar a luxúria. Mas quando essa luxúria faz com que você troque Deus pelos seus desejos materiais, então isso aí é muito negativo. Sempre se pergunte, né? Eu estou desejando Deus ou eu estou desejando o meu falso ego, né? Cristo sempre falava, não é possível servir a dois senhores. Você tem que escolher qual senhor que você quer servir. E aí, quando você estiver com Krishna, você usa a energia material de uma forma moderada. Você vai ter prazer, não tem problema. O problema é você deixar a sua vida espiritual de lado, fora. Então, Krishna fala, tenha cuidado com a luxúria. E ira, né? Ira significa aquela pessoa descontrolada, intolerante, impaciente, ansiosa, que quer sempre obter as coisas materiais a todo custo, né? Que pode assim desprezar todo mundo para conseguir seus objetivos. Essa pessoa está sempre com muita raiva. A raiva, na verdade, é dela mesma, né? Se uma pessoa está com raiva, é porque a raiva pertence a ela, né? Só que ela canaliza para outras pessoas. E a raiva geralmente vem quando sua vida é tão frustrante, mesmo no meio dos prazeres que você obtém, né? Essa obtenção contínua de vários desejos que não te satisfazem, fazem que surja esse tipo de ira, onde você fala, poxa, eu não estou feliz. Por que aquele cara ali está feliz e esse não está? E aí fica com muita raiva, né? Então temos que, Krishna está falando, a ira é um produto do modo da ignorância, certo? Então temos que ter atenção o tempo todo nesse mundo material. Quanto mais consciência, menos vamos ficar submetidos a qualidades e forças que estão roubando a natureza real do nosso espírito, ok? E aí eu vou ler aqui rapidinho o significado de Srila Prabhupada em relação a esse verso. O ser demoníaco, sempre se opondo à supremacia de Deus, não gosta de acreditar nas escrituras.
Ele tem inveja das Escrituras e da existência da suprema personalidade de Deus. Isto é causado por seu aparente prestígio e pelo seu acúmulo de riqueza e força. Ele não sabe que a vida atual é uma preparação para a vida seguinte. Não sabendo disto, ele chega a invejar seu próprio eu, assim como o dos outros. Ele comete violência contra os corpos dos outros e contra o seu. Porque não tem conhecimento, ele não se importa com o controle supremo exercido pela personalidade de Deus. Sendo invejoso das Escrituras e da suprema personalidade de Deus, ele apresenta argumentos falsos que negam a existência de Deus e rejeita a autoridade da Escritura. Ele se julga independente e poderoso em todas as ações. Pensa que, como ninguém consegue igualá-lo em força, poder ou riqueza, ele pode agir como bem entender, pois ninguém irá detê-lo. Se tem um inimigo que acaso impeça o avanço de suas atividades sensuais, ele faz planos para eliminá-lo com seu próprio poder. Então, isso tudo aí que Jaya Srila Prabhupada, como Srila Prabhupada está falando, a gente pode observar no mundo, né, as pessoas que se chamam, né, os poderosos, os donos do mundo. Essas pessoas, elas são completamente invejosas de Deus, né, fazem adoração a seres estranhos, maquiavélicos, seres que desejam, né, sangue, né, que desejam batalhas, guerras. Essas pessoas não estão aí para a fraternidade do mundo, para bem-estar de ninguém, eles só pensam, né, em dinheiro, em riqueza, em fama, mas atuam sempre escondido, né, por trás dos panos, as pessoas que chamadas, né, as poderosas do mundo, mas esse poder, né, esse suposto poder, é uma farsa que vai acabar e essas pessoas vão ter que ir para reinos infernais após a morte desse corpo físico e vão entrar em grande arrependimento. Enquanto isso, os devotos, né, sem ambicionar nada, sem esse interesse maquiavélico, simplesmente através do conhecimento entendem, né, que são totalmente dependentes de Deus, fazem a vontade divina, entregam a mensagem do Senhor, né, ao coração das pessoas e vivem, né, uma vida em paz, sem querer se destacar igual essas pessoas que estão roubando assim, de todo mundo, matando, fazendo coisas aqui que a gente nem imagina, né, o que essas pessoas fazem para manter essa posição de se achar assim o dono do mundo, né? Então, dono do mundo, isso aí é tão absurdo e ridículo, né? Só há um dono que é Deus, que é o Senhor Krishna, que é o Senhor Vishnu. Imagina o Senhor Vishnu habitando no coração de um ser demoníaco desse que está blasfemando o tempo todo, ridicularizando Deus dentro do coração e no coração das outras pessoas. Essa pessoa está completamente fora de si, né? Como diz Prabhupada aqui, está invejando o seu próprio eu, sua realidade, né? Então, essas pessoas que se dizem, né, o máximo, o suprassumo da humanidade, são as pessoas que estão mais sofrendo, assim, níveis de estresse, não dá nem para explicar, né? Enquanto que um devoto, ele acorda todo dia cantando em gratidão, deixando que Krishna, né, que Deus, Vishnu, controle
a vida dele de uma forma suave. Ele sempre está olhando Krishna dentro do coração da outra pessoa, tentando fazer com que aquele outro espírito, né, o irmão de alma, simplesmente observe, né, que Deus está no coração dele lá. Assim caminha, né? Assim caminha a humanidade devocional. Certo? É isso. Então, vamos tomar uma atitude, né? Uma atitude real na nossa vida, amorosa, né? É tão bom viver com amor a Deus, né? Sua vida fica doce, né? Krishna manifesta na sua vida só coisas interessantes, boas. Nossa mente não fica desviada para a negatividade, para o medo, para o amanhã. Você vive em Deus a cada dia. Pega sua japa, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, e vai cantando, e aí Deus vai trazendo pessoas na sua vida que vão aparecer, tudo relaxado, né? Você fica com muito bom humor, você fica brincalhão, criatividade, você aproveita esse mundo, né? Esse mundo é tão interessante, porém tão infernal para quem está sem Deus. Mas é isso, né? Deixa cada um seguir o seu caminho, e se você, se uma pessoa pelo menos ouvir o que você está falando e aceitar, né? Mais essa instrução, dentre tantas que você, por exemplo, você está ouvindo aí, você recebe tantas instruções, se você veio aqui e recebeu um pouquinho do meu carinho, da minha energia, é isso que está valendo, certo? Sem querer dizer, eu estou aqui porque eu vou te passar um conhecimento máximo, é o Bhagavad Gita. O que adianta Bhagavad Gita? Se você não vive, você tem que viver em Deus. Bhagavad Gita é Deus manifesto na forma da literatura, para dizer que você tem que observá-lo dentro do seu coração, se conectando com ele e viver uma vida de plenitude espiritual, se preparar nessa forma humana incrível, né, que Deus nos deu, para na hora da morte, que pode acontecer a qualquer momento, você estar com a vibração ou com a consciência, né, refinada, a tal maneira que você vai para a dimensão específica quando você sair daqui. Então tem que ter atenção sempre, porque Kali Yuga é negatividade, coisas, entre aspas, né, boas, tudo tentando te desviar do foco. Então o foco aqui, o foco está aí atrás, Radha e Krishna, tá? E o santo nome também. E o Sri Krishna Sankirtana, né? Sempre se absorver em tudo que está relacionado ao sagrado, ao divino, né? Sri Krishna Sankirtana. Ou unirmos todo mundo nessa logística, né, onde consideramos Krishna como o centro, né, divino de toda a existência. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Todas as glórias são a sua divina graça, Srila Prabhupada. Todas as glórias são a Sri Sri Gaura Nitai, Sri Sri Radha Krishna, todas as glórias ao Mahamantra, Hare Krishna, todas as glórias são aos devotos reunidos. Haribo!